Então, pessoal, hoje é sábado, tô aqui fazendo mais um relato de um jovem pobre brasileiro tentando crescer na vida de forma honesta. Tá cada vez mais insalubre e desafiador. Não devia ser dessa forma, já que eu moro de aluguel e faço faculdade, trabalho de carteira assinada de faxineiro em uma academia no centro. E ganhando um salário mínimo que eu já percebi nos últimos 7 meses, desde que minha carteira foi assinada, foi que basicamente minha hora de trabalho vale menos que um frango assado. Só por aí você já consegue tirar o quão é realmente uma questão de sobrevivência. Você viver com um salário mínimo, imagine uma pessoa que deve sustentar uma família de 2, de 3 pessoas ganhando um salário. A pessoa não vive, né? Na verdade ela sobrevive. E olhe lá, porque ela não vai ter nenhum tipo de condição nem de prover ali para ela e para a própria família dela, se para uma pessoa. Eu tirando por mim já é difícil. Eu me viro de todas as formas possíveis, principalmente para cuidar da questão da minha saúde, já que com o salário mínimo eu pagando aluguel eu não consigo pagar uma consulta decente. E se eu for no SUS eu vou ter que encarar uma fila de mais de 300 pessoas. E ainda tem outra. Já que eu estou trabalhando de escala 6 por 1, trabalhando 44 horas semanais, 8 horas por dia, de onde é que eu vou tirar horário para poder ir em uma fila durante os dias da semana, dias úteis? Como é que eu vou sair do meu trabalho para poder ir para uma fila do SUS se eu trabalho em período comercial, que é justamente o período que o serviço público funciona? De manhã das 8 até as 12 e das 13 até as 4 da tarde. Justamente o horário que eu vou estar trabalhando, como é que eu consigo fazer isso? Não só eu, mas também a maioria dos brasileiros. Já que 80% aí dos brasileiros que são ou trabalhando de carteira assinada, ganhando um salário mínimo, ou então menos do que isso. Então, pessoal, é uma questão assim realmente muito delicada quando se trata desse assunto, porque se você for uma pessoa despertada que entende a situação e o quanto ela está extremamente desafiadora para quem quer alguma coisa realmente em questão de desenvolvimento pessoal financeiro, está cada vez mais desanimador. Tudo muito caro. Aí essa inflação, que eu não sei como é que funciona, mas é um absurdo. O baixo poder de compra é uma coisa para ficar realmente deprê. E desculpa falar dessa forma, mas é porque sabe, né, que o YouTube. E quando você olha por esse lado de você ter um péssimo poder de compra, você começa a entender que você não vai ter o dinheiro necessário para pelo menos prover o básico, tanto para a sua saúde, tanto para a sua alimentação, mesmo que você trabalhe praticamente todos os dias, durante todo o dia. Não para ganhar dinheiro para você, já que você provavelmente vai ter uma obrigação como um aluguel, fazer o mercado, por exemplo. Se acontecer algum imprevisto, seu celular quebrar, como é que você vai fazer? Vai ter que se virar de todas as formas possíveis, como eu faço. E como é que você vai ter poder para poder comprar uma alimentação básica ali, uma alimentação digna, em que você vai variar todos os alimentos que você tem na sua refeição, desde todas as proteínas, uma proteína de qualidade, uma carne de qualidade, ovos, um feijão, um carboidrato de qualidade, frutas, arroz de qualidade. Macarrão, você não consegue fazer isso, a não ser que você apele para industrializados, né? Como são aí as salsichas, as calabresas, que são bem comuns, inclusive, na alimentação dos brasileiros, não só dos brasileiros, mas do mundo, né? Grande parte do mundo. Em que os industrializados, alguns não possuem taxas, na maioria deles não possuem taxa nenhuma, mas para aqui no Brasil, nos alimentos básicos e alimentos naturais, como frutas e legumes, vegetais, possuem taxa. Inclusive, a gente paga mais caro daqui do que as pessoas que compram fora, que a gente exporta. Não sei se vocês sabem disso, mas pesquisa. E cada mês que passa parece que só aumenta o preço desses produtos naturais, que torna inviável com que a gente, que é trabalhador, não tenha acesso a esse tipo de alimento. Como é que a gente... E o mais irônico, para não falar extremamente triste, é que como é que o Estado, ele, por meio da carteira de trabalho, ele permite que a gente tente ser produtivo durante 44 horas semanais,
e ele quer que a gente seja produtivo durante 8 horas por dia, sendo que a gente não está nem em condições financeiras, pelo próprio salário que eles oferecem, né, entre aspas, de 1.500, 1.400, 1.300, oferecendo esse salário. Como é que eles querem que a gente seja produtivo durante 8 horas diárias, sendo que a gente não tem nem condições de manter uma refeição diária de qualidade, de variedade de alimentos, com fruta, legumes, com produtos de qualidade, para que o nosso organismo em si ele tenha todos os nutrientes necessários para poder funcionar, para poder garantir a imunidade, fazer com que a gente não adoeça e não falte no serviço, para que esses nutrientes que o nosso corpo absorve, ele carregue para a nossa mente, carregue para a nossa imunidade, tudo aquilo que o nosso corpo precisa para poder funcionar de forma eficiente. Como é que a gente não tem acesso nem a isso, que é o básico, deveria ser o básico de todo ser humano? Como é que a gente vai conseguir ser produtivo durante 8 horas por dia? E isso não está relacionado só ao trabalho, tá? Muitas pessoas aí desde criança que não tiveram acesso durante esses nutrientes porque estavam em insegurança alimentar ou então porque realmente devido à ignorância não tinham essa noção, né? Os pais dessas crianças não tinham noções de que o certo deveria ser assim e não oferecer uma alimentação adequada. Logo a criança ela cresceu subdesenvolvida, não teve todas as suas capacidades, né, tanto física quanto mental, por conta da falta desses nutrientes. E é o que acontece não só em criança, mas atualmente com nós, devido a vários fatores, né, como essa inflação, esse baixo poder de compra, mesmo que a gente seja produtivo. Fora que aqui no Brasil é muito mais fácil você abrir um bar ou ir uma igreja, né? Você vai ter muito menos imposto e mais facilidade de poder levar esse negócio para frente do que abrir uma empresa em si ou então de outra empresa multinacional vir para cá e se instalar, porque aí a burocracia é muito maior. Já acho que a maioria aqui sabe, mas deveria pesquisar, eu indico que um empregador, quando ele vai montar uma empresa aqui no Brasil e contratar um empregado, nesse ato de contratar um empregado, ele consegue, o Estado impõe que ele, tantas burocracias, que o empregador acaba pagando 2 vezes o salário do empregado, por conta de todos esses descontos que acontecem, né? De INSS, de FGTS, de auxílio não sei o que, e todos esses programas aí que o governo cria. E nada são mais do que esquema de pirâmide, né? Que uma hora vai explodir. E então, pessoal, são várias e várias questões. E para compensar, esse é um dos principais motivos pelo qual os empresários eles colocam os seus empregados para trabalhar o máximo de horas possíveis, pagando o mínimo permitido pela CLT. Porque o empresário ele não só precisa pagar ali o seu empregador, né? Mas ele precisa pagar também o Estado para manter, entre aspas, o seu negócio ali funcionando, né, dentro da lei. E se não fosse todas essas burocracias, a maioria desses empregos aí, subemprego de faxineiro, de atendente, seria permitido ganhar mais, né? Só que o empresário ele não quer isso porque ele já paga meio que o Estado e ainda tem que pagar o salário, né? Então ele opta por pagar o Estado e para o empregador ele paga o salário mínimo. Só que para ele poder ter lucro também em cima disso, para o negócio não quebrar, ele coloca sempre que possível e até ilegalmente o seu trabalhador ali para trabalhar muito mais do que ele deveria e às vezes muito mais do que é permitido pela lei e pagando o mínimo, né? E aí ele tira o lucro dele. Então, pessoal, quero que vocês entendam que você que é um brasileiro médio, você sempre vai pagar para sustentar o Estado e se matar para sustentar o seu patrão, já que você trabalha de carteira assinada. Então é realmente uma realidade muito desgastante fisicamente e principalmente mentalmente. Tanto que os casos aí, né, dos jovens de 25 e entre 18 anos estão totalmente desanimados e não veem esperança quando se trata de emprego aqui no Brasil.
devido a toda a dificuldade para arrumar um emprego em si e toda a dificuldade que existe quando se está em subemprego, no ambiente, nos colegas, na situação que a pessoa se encontra. Então, veja bem, a gente sempre vai pagar. Então, a gente mesmo trabalhando, meio que se matando, a gente não consegue ter acesso à saúde, não consegue ter acesso a nenhuma alimentação básica e não consegue ter perspectiva de crescimento. Porque vocês sabem que o poder aqui no Brasil está concentrado na mão de poucos. Então, eu não sei como que eu vou, não sei ainda, mas eu tenho uma direção de quais caminhos eu vou seguir. Eu quero empreender, eu faço renda extra. Trabalho de faxineiro, mas alguns dias eu também produzo sanduíches naturais para vender no centro e consigo lucrar dinheiro. Não faço isso todo dia porque eu não tenho condições, porque meu trabalho é muito puxado e eu tento conciliar tudo isso. Trabalho, faculdade à noite, com desenvolvimento, com estudo para concurso, com treinos, e realmente assim necessita uma força de vontade muito gigantesca. E para aqueles que estão escutando esse relato, eu só desejo que vocês continuem nessa caminhada, que busquem mais conhecimento diante disso, que busquem aprender coisas úteis e que cada vez mais vocês se tornem pessoas realmente interessantes e se juntem também com pessoas interessantes, porque não adianta estar em um ambiente que só te coloca para baixo. O melhor caminho que você deve seguir é um caminho de prosperidade, nem que você tenha que entregar a sua vida por isso. É o que eu estou fazendo. E esse foi o meu relato, pessoal. Se vocês quiserem comentar mais alguma coisa aí a respeito, quiser tratar de outros assuntos, pedir sobre outros conteúdos, vocês podem estar fazendo aí o comentário, que eu vou olhar e responder todos. Então, fica aqui meu relato e um abraço.